Fala, minha gente linda do Cai na Prova Saúde! Eu sou a professora Thalita e a nossa aula de hoje vai ser sobre aterosclerose. Vem entender melhor. Gente, a definição de aterosclerose é que ela é uma doença inflamatória crônica. Olha lá, doença inflamatória crônica. Isso quer dizer que ela não se desenvolve de um dia para o outro, leva um tempo para que essa lesão seja desenvolvida, tá? Então, doença inflamatória crônica. Multifatorial, ou seja, ela vai ser causada por uma diversidade grande de fatores e muitas vezes eles estão até juntos, tá? E isso vai ocorrer em resposta a uma agressão endotelial. Legal, Pro, já entendi que é uma lesão que vai demorar para se estabelecer, vários fatores vão levar a essa lesão, mas o que é uma agressão endotelial? Vem comigo, galera. Antes da gente começar a falar de fato do que é a aterosclerose, a gente precisa relembrar um pouquinho da estrutura do vaso sanguíneo, tá? Então aqui no nosso canto esquerdo tem um pedacinho lá de um vaso sanguíneo e no canto direito como a gente estivesse olhando de cima, tá bom? Como a gente estivesse vendo aí o vasinho de cima. O vaso sanguíneo, né, os vasos sanguíneos, eles vão ter três porções, três camadas. Olha lá, uma camada mais externa, que é chamada de túnica adventícia, uma camada intermediária, que é chamada de túnica média, e essa camada é importante porque ela vai ser composta por células musculares lisas, principalmente aí nas artérias, tá? Células musculares lisas. E ainda uma camada mais interna, uma camada mais íntima, que é a camada que de fato está em contato com o sangue, tá? Então essa túnica íntima, ela também recebe o nome de endotélio, porque ela é composta por células endoteliais. Então a partir de agora, como a gente, lembra que a gente falou no slide anterior, agressão ao endotélio, eu não vou chamar essa região de túnica íntima, e eu vou chamá-la de endotélio, porque ela é a protagonista da nossa aula, tá certo? Então túnica adventícia, mais externa, túnica média, que é uma túnica do meio, ali com células musculares lisas, e a túnica mais interna, que está em contato íntimo com o seu sangue, que é chamada de endotélio. Olá, gente. Então, o que de fato acontece? Então, vamos observar, né? Pegamos o vaso sanguíneo e vocês estão observando aí que tem uma manchinha amarela, tem uma lesão amarelinha aí. A aterosclerose, de fato, elas são essas lesões elevadas, tá? Compostas aí por lípides, principalmente o colesterol, e ainda por cima ela vai ter uma camada fibrosa. Vocês vão entender como que isso se desenvolve nos próximos slides, tá? O problema é que essa lesão elevada, ela pode aumentar e aumentar. E então a aterosclerose, né, que é chamada também de placa aterosclerótica, essa placa aterosclerótica se amplificando em progressão, né, essa lesão ela é progressiva, isso vai levar a algumas consequências para o nosso corpo. Essa placa, meninos, ela pode obstruir totalmente, pode obstruir mecanicamente o lumen do vaso. Isso significa que os tecidos que precisam receber sangue após essa placa deixarão de receber esse aporte sanguíneo com eficiência. Outra coisa que pode acontecer é que essa placa pode se romper e gerar a trombose dentro desse vaso e ainda pode ter um enfraquecimento da túnica média. Lembra a túnica média que fica logo depois ali da túnica íntima, formada por células musculares lisas? Essa região ela pode se enfraquecer e ainda ter a formação de um aneurisma para esse vaso. Então essa placa aterosclerótica ela vai levar a consequências lesivas, a consequências deletérias tanto para o seu vaso quanto para os tecidos que estão adjacentes. E aí, falando então um pouco dos fatores, né, nós conversamos que é uma doença crônica, inflamatória crônica multifatorial. Olha quantos fatores podem levar à aterosclerose. Então, idade, então normalmente a aterosclerose vai aparecer em pessoas acima de 50 anos, 60 anos. Gênero, geralmente homens são mais acometidos pela aterosclerose. Diabetes, pacientes diabéticos correm risco para a aterosclerose. O tabagismo, tá? Então, por conta aí de substâncias tóxicas provenientes do cigarro que vão acabar estimulando a produção de espécies reativas de oxigênio, isso pode levar à lesão do vaso. Hipertensos
E também, por último, e mais importante, inclusive, a hiperlipidemia. Então, o aumento de lípides plasmático leva ao aumento de transportadores desses lipídios ali, o conhecido LDL, né, que ficou popularmente conhecido como colesterol ruim ou mau colesterol. Esse fator, galera, a hiperlipidemia, né, essas dislipidemias, vão levar ao aumento aí de carregadores de lípides, de transportadores de lípides. Um deles vai ser o LDL, que vai transportar um dos principais transportadores de colesterol, e ele vai ter um papel fundamental para o desenvolvimento da aterosclerose. Então, de todos os fatores aqui, o principal ali, a hiperlipidemia e a LDL. E se a gente for pensar nos pacientes, muitos deles são acometidos por mais de um dos fatores. Então, é comum a gente ver o senhorzinho que fumou a vida inteira, é diabético, é hipertenso, tem ali o LDL dele tá alto, o HDL dele tá baixo, tá? Então esses fatores, normalmente, eles se aparecem em conjunto, eles aparecem juntos, tá certo? Vamos mais. Vamos entender então como que se desenvolve essa placa aterosclerótica, como é que se desenvolve essa lesão. Então lá no primeiro slide a gente conversou que é uma lesão inflamatória crônica, não se desenvolve de um dia para o outro, e ela vai acontecer sempre com uma agressão ao endotélio. Então todos aqueles fatores que nós falamos no slide anterior, eles vão levar à agressão da região endotelial, tá? Que eu tô mostrando aí no vaso sanguíneo para vocês. Então as duas setinhas roxas estão mostrando ali a região endotelial, né? Aquela camada do vaso que está em contato com o sangue. Esse primeiro vaso sanguíneo, ele é um vaso íntegro, ele não está lesionado, ele está bacana. Mas vamos supor que a gente está trabalhando aí no corpo de uma pessoa hipertensa, um fumante, uma pessoa que tem uma dislipidemia aí grave, um senhorzinho, enfim. Todos esses fatores que a gente comentou anteriormente, eles vão levar a lesões nessas células endoteliais, tá? Então, observem nessas imagens que eu só tô mostrando o endotélio. Então, fica na cabecinha de vocês aí que em volta do endotélio ainda tem túnica média e depois a túnica íntima, tá? Eu só estou mostrando o endotélio porque agora ele vai ser o nosso protagonista, tudo bem? Então, vamos voltar lá. Então, todos aqueles fatores vão levar à agressão do endotélio e uma consequência dessa agressão é que você vai ter disjunção das células endoteliais. Então, observem esse segundo vaso aí, o vaso que está na região mais inferior do slide aqui, que as células endoteliais elas estão espaçadas entre si. Então, houve uma disjunção de células endoteliais. E isso vai promover o aumento de permeabilidade dessa região, tá certo? Com isso, pessoal, o que vai acontecer? Substâncias que estão dentro do sangue vão entrar para a parede do vaso. Então, a partir do momento que você tem aumento da permeabilidade, que você tem um aumento da distância entre as células endoteliais, essa disjunção de célula endotelial, substâncias que estão no vaso vão entrar para dentro da parede do vaso. Olha que loucura! Imaginem lá no paciente que a gente acabou de conversar, né? O paciente idoso, fumante, hipertenso, diabético e ele também tem uma hiperlipidemia. Lembra que a gente conversou lá que o principal protagonista vai ser o LDL, né? Que é um transportador lá do colesterol, então é uma lipoproteína transportadora de colesterol. Então imagine que esse paciente, ele tem um monte de LDL lá no vaso sanguíneo dele, mas ele tem uma região lá endotelial que está com um aumento de permeabilidade. Então olha lá o LDL circulando. Quando há o aumento de permeabilidade, o LDL entra para a parede do vaso, tá certo? Então ele sai lá do lúmen do vaso, consegue atravessar a região endotelial e ele vai para a túnica média, ó lá, lembrando que aquela região ali é túnica média. Ó lá, então a gente tem a túnica média aí com entrada de LDL, que está carregando um monte de colesterol. Então vamos lá, lesionei o meu endotélio, né? Então vários fatores que vão levar à lesão endotelial, disjunção das células endoteliais, aumento de permeabilidade e então entram as lipoproteínas lá para a túnica média, certo? Para a túnica média, parede do vaso, tá legal? Olha lá, túnica média cheia de LDL. Galera, esse LDL que entra aí, ele não vai ficar quietinho, ele não vai ficar na boa, ele vai ser oxidado, tá? Então, a partir do momento que o LDL sai do lúmen do vaso
e penetra ali para a túnica íntima, ele vai sofrer oxidação. E essa oxidação transforma essa molécula, tá? Ela vai começar a expor regiões, expor epítopos, e isso faz com que ela seja reconhecida pelo sistema imunológico. Ela se torna imunogênica. Então, olha que loucura. LDL entrou, que cara folgado, né? Entrou na tua túnica média, além disso, ele se oxidou, e aí o sistema imune vai falar, epa, que cara doido que é esse aqui, tá? Então, a partir do momento que esse LDL começa a se tornar oxidado, né, a partir do momento que você tem a oxidação desse LDL, há uma alteração desse tecido, certo? A promoção de uma alteração desse tecido. E isso vai levar ao aumento de moléculas de adesão leucocitária na superfície endotelial. Então, as células endoteliais que estão ali do ladinho, quando elas começam a perceber aquela alteração tecidual, elas começam a expressar moléculas para chamar o sistema imune, falar, eita, tem alguma coisa errada acontecendo na túnica média, preciso de células imunológicas aqui. Então essas moléculas de adesão leucocitária, elas vão acabar grudando células imunológicas naquela região para que as células imunológicas possam ir até a túnica média. Então monócitos e linfócitos, principalmente, que estariam circulantes ali no sangue, eles começam a se ligar nessas moléculas de adesão para migrar para a parede do vaso, né? Como se fosse um pedido de socorro, tá certo? Vamos mais. Olha lá, então esse LDL oxidado, mudou ali a alteração lá, fez uma alteração ali tecidual, e aí aumentou ali, ó, todas essas bolinhas verdes que eu coloquei aí para vocês, são aquelas moléculas de adesão leucocitária, como se fosse um pedido de socorro, ó, tá acontecendo alguma coisa errada aqui na túnica íntima. Sistema imune, vem ajudar a gente. Olha lá, então macrófagos e monócitos circulantes, eles começam a aderir nessas moléculas de adesão e em seguida eles migram para a região lá da túnica média também. Olha que bacana, hein, gente? Que legal. Quando esses monócitos eles saem da corrente sanguínea e eles migram ali para a túnica média, eles vão mudar de nome, eles vão se chamar macrófagos, né? Então essa célula tem uma alteração de nomenclatura. E esse macrófago é uma célula importante porque ele faz fagocitose. Quando o macrófago olha para o LDL-ox, ele fala, esse cara não vai ficar aqui não. E aí o macrófago se aproxima lá do LDL-ox, né, invadindo a membrana dele, e esse LDL-ox vai ser então fagocitado. Então todo macrófago que migrou para a túnica média, ele vai fagocitar esses LDL-ox. Qual é a consequência? A gente vai ter então um macrófago repleto de LDL, um macrófago repleto de lipídio. Esse macrófago, gente, presta bastante atenção que ele é importante. Esse macrófago, ele vai mudar de nome e vai se chamar célula espumosa, que nada mais é que um macrófago cheio de lipídio, um macrófago cheio de LDL-ox, que está carregando colesterol, tá? E esses macrófagos, eles são a principal ali, lesão macroscópica que a gente tem na aterosclerose, né? Eles formam estrias gordurosas, tá? Então, essas células espumosas, elas são a primeira lesão que a gente consegue observar macroscopicamente lá na aterosclerose. Então lá os macrófagos, né, repletos de LDL, que a gente chamou de células espumosas, e os linfócitos, a partir do momento que eles migraram para a túnica íntima, começaram a reconhecer esses LDL-ox, né, o macrófago começou a fagocitar, tornou-se ativo, né? Então essas células imunológicas, macrófagos e linfócitos, que se tornaram ativos, vão começar a responder. Tá? Então, células imunológicas ativas começam a responder por meio da síntese de diversos fatores, que eu costumo brincar que são o WhatsApp do sistema imune, porque essas células vão precisar comunicar outras células. Então, elas começam a secretar citocinas e diversos fatores de crescimento, e tudo isso vai amplificar a resposta inflamatória, vai aumentar o quadro inflamatório. Então, olha a imagem que eu coloquei aqui na região inferior. Várias células espumosas, vários LDL, vários linfócitos ativados lá na sua túnica média e progredindo na inflamação, porque eles estão produzindo citocinas, eles estão produzindo fatores de crescimento para alarmar o sistema, para avisar outras células que tem alguma coisa muito errada ali acontecendo. Mas, gente, olha a consequência disso daí. Vem comigo.
para fechar com chave de ouro, galera. Olha como é que ficou a túnica média dessa pessoa, tá? Então, o que a gente tem lá? Um monte de LDL-OX sendo fagocitado pelo macrófago, os linfócitos que estão ali também por conta da migração, né, do vaso, várias citocinas inflamatórias, vários fatores de crescimento. As células musculares lisas, né, ali da região da túnica média, quando elas começam a perceber, quando elas começam a receber esses fatores, né, essas citocinas, fatores de crescimento, elas são estimuladas a proliferar e a migrar para essa região aí, para esse foco inflamatório. Então, se vocês observarem, ao torno ali de toda a placa aterosclerótica que está sendo formada ali, você vai ter células musculares lisas. Então, por cima daquela região que tem um monte de macrófago e linfócito, tem células musculares lisas. E essas células musculares lisas que migraram para essa região e proliferaram, elas ainda vão sintetizar matriz extracelular com deposição de colágeno. A consequência disso, gente, é que essa placa vai se tornando madura, essa placa vai ficando enrijecida. E esse processo, pessoal, como a gente já comentou, ele é progressivo, essa placa vai crescendo, 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 até o momento que ela possa obstruir o lúmen do vaso. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí como é que a gente forma uma placa, como é que a gente forma a placa aterosclerótica. Se esse conteúdo te ajudou, não deixa de dar um like e seguir a gente aí no canal Cai na Prova Saúde. Um beijo grande e até a próxima!